Quero convidá-los, os irmãos, a abrirem comigo suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 7. Nós vamos, dessa feita, ler do verso 31 ao verso 37. Vamos concluir mais um capítulo na nossa exposição no Evangelho de Marcos. Graças a Deus estamos caminhando, chegando aqui quase na metade do Evangelho, né? Nossa caminhada, exposição das Sagradas Escrituras. Evangelho de Marcos, capítulo 7. Abra comigo a palavra do Senhor. Acompanhe comigo a leitura em sua Bíblia, do versículo 31 ao 37. De novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão, à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Éfatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem, contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Amém. Graças te damos, Pai, por tua palavra bendita. E nós, mais uma vez aqui, Senhor, nos encontramos querendo aprender de ti, aos teus pés. Sem o Senhor, nada podemos fazer. Isso é uma verdade que nós nunca queremos esquecer e sempre depender de ti. Pai bendito, magnifica acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Teu Filho seja magnificado. O poder do teu Espírito Santo intensamente atue nos corações e o Senhor possa ser exaltado. O que importa é que o Senhor cresça, nós possamos diminuir. Nossa alegria está, Senhor, na tua glória. Bendito seja o Senhor, que abençoa a sua igreja e ensina o seu povo. Em Cristo Jesus, nós assim te oramos, Pai. Amém. Irmãos, a cura desse homem surdo e gago, como está aqui em nossa tradução, ela é relatada exclusivamente por Marcos. É interessante isso, né? Nenhum outro evangelho nós temos o registro dessa cura tão peculiar, tão singular. E eu sempre, quando me deparo com o texto, na caminhada, na sequência, na exposição, eu sempre fico perguntando a Deus em oração, olhando o texto, olhando o contexto, enfim, o que o autor sagrado quer nos transmitir aqui? O que ele... Nós temos que lembrar do contexto maior, de toda a oposição, a perseguição a Cristo, o antagonismo ao seu ensino. E nós vemos isso no capítulo 7, mais uma vez, na controvérsia da questão da pureza, da impureza, o comer por lavar as mãos, no sentido do rito judaico. Cristo, então, nos mostra ali, vamos dizer assim, a falsidade da religião dos fariseus e nos apresenta que a verdadeira religião expõe o coração do homem ante a santidade de Deus, e isso tudo pelo poder da Escritura, como nós vimos em sermões anteriores. Na sequência, Marcos, no seu quadro evangélico, podemos dizer assim, ele nos traz um relato da mulher cirofenícia. Isso, claro, vai também na contramão das expectativas judaicas de um judeu, Cristo, no caso, atender aquela mulher e romper todos esses tabus e preconceitos no que concerne às prescrições inventadas, concebidas pelos escribas e fariseus. E nós vemos como essa mulher, mais ainda nesse quadro, ela é apresentada por Marcos como alguém que buscava a Deus verdadeiramente, buscou a Cristo. Nós vimos isso no domingo passado, incessantemente. Ela se aproximou de forma adequada.
e ela teve a percepção correta, né, de quem Cristo era, Jesus, o filho de Davi, e ela não retrucou o fato de Cristo dizer que ela era como um cão, né, dar comida aos cachorrinhos. Os gentios distantes da aliança realmente eram considerados dessa forma, né? O fato é que o Senhor tinha aquela missão voltada para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele fala isso mais no Evangelho de Mateus, registrado por Mateus. Mas aquela mulher, ela consegue, né? Mostrando que, embora os fariseus e escribas estivessem tão perto, com as escrituras nas mãos, mas eles, de fato, não entendiam a beleza de Cristo, nem tão pouco clara a vontade de Deus. E agora nós temos esse relato de um homem surdo, um homem que não consegue se comunicar. E mais uma vez eu creio que aqui nós vemos Marcos querendo apresentar isso. Ou seja, através desse sinal, que existem pessoas que não ouvem a palavra e que somente Cristo pode lhes fazer entender e compreender o Evangelho. Eu confesso para os irmãos que às vezes eu tenho um pouco de resistência quanto a algumas, vamos dizer assim, alegorias que são feitas, né? Claro, com os textos, né? Mas quando eu vi a conclusão de Marcos aqui, no capítulo 7, veja no versículo 31, Marcos nos mostra algo muito maravilhoso concernente ao Messias. Ele está fazendo aqui uma alusão, uma citação, quase podemos dizer, de Isaías, no capítulo de Isaías, separei aqui para os irmãos essa referência, em que ele diz assim: veja, maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem. Exatamente essa parte aqui de Isaías. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Então, o que nós podemos observar aqui é que todos os males ocasionados pelo pecado, nós vemos na vinda do Messias, eles serão erradicados. Quero que os irmãos entendam isso. E que as curas, os sinais, trazem uma mensagem profunda que nos ensina acerca dos males inerentes ao pecado que afeta a humanidade. Deixa eu colocar melhor aqui para os irmãos. As curas que Cristo executou, efetuou, como João vai dizer no Evangelho, elas foram registradas para que creiamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e crendo tenhamos vida em seu nome. João fala isso. Ele até disse que Jesus fez muitos outros sinais. Então o Espírito de Deus conduziu os evangelistas, os autores dos evangelhos, a selecionar, a pensarem sinais que nos transmitissem mensagens importantes da nossa vida, para a nossa vida cristã. Então, o que nós aprendemos aqui é que as moléstias que assolam a humanidade, elas dramatizam para nós algo muito mais profundo dos males ocasionados pelo pecado em nossa alma. Quer ver só? Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer assim: ele vos deu vida, estando vós o quê? Mortos. Então a morte espiritual, ela é de fato, vamos dizer assim, concretizada, pensando de forma visível, quando nós morremos. Então um homem morto, ele não se volta para Deus, ele não tem como se voltar para o Senhor. O salário do pecado é a morte. Então Paulo diz, olha, como um morto, que não pode ver, não pode ouvir, não pode falar, não pode se mover, nós fomos alcançados pelo Senhor. Por isso que João capítulo 11, na ressurreição de Lázaro, Jesus vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Ele fala isso. Na cura do cego, o que ele quer nos transmitir ali, o que João quer nos transmitir, é que ele é a luz do mundo, ele é quem abre os olhos, ele é quem nos faz ver. Todos os males, nós vemos que Cristo erradicou, tinham um propósito de destacar exatamente isso. As mazelas que assolam a humanidade, elas estão dramatizando de forma muito intensa os males espirituais que acometem a mesma. Ou seja, os homens não ouvem a voz de Deus. Os homens não se comunicam com Deus. Os homens não veem a glória de Deus. Os homens não conseguem perceber a beleza do Criador, a beleza do Redentor. Quer ver só? Marcos capítulo 8, veja, vem um pouquinho mais à frente. Marcos registra que logo após a multiplicação dos pães, a segunda, né? Nós vamos ver isso mais à frente. Jesus fala para eles se acautelarem do fermento dos escribas e fariseus. Está no versículo 14 em diante do capítulo 8.
E eles ficavam discutindo no barco, que não temos pão, acho que a gente esqueceu de trazer o pão. Ou seja, eles não conseguiam entender as coisas ainda. Então, veja o que está escrito no verso 17. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis acerca sobre não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, o que ele fala? Não vedes. E tendo ouvidos, não ouvis. Não vos lembrais? Então, e isso vai ser algo utilizado nas Escrituras pelos autores sagrados de forma interessante. Pedro, na sua segunda epístola, capítulo 1, vai dizer que aqueles que não, essas coisas, ou seja, não são, podemos dizer assim, não crescem, as virtudes cristãs não se desenvolvem, é cego. Então, de um modo ou de outro, nós sempre estamos sofrendo com cegueira, surdez. Quer ver só como isso é bíblico? Capítulo 2 e 3 de Apocalipse, no final de cada carta dirigida a uma das 7 igrejas, Jesus fala: quem tem ouvidos, ouça. Por quê? Porque nós ficamos surdos para a voz de Deus. Nós ficamos cegos para a providência de Deus. Nós precisamos constantemente sermos tratados pelo Senhor. Isso se dá de uma forma pontual quando Cristo nos chama, mas é algo que nós precisamos constantemente. De fato, eu quero que os irmãos entendam que nessa noite nós precisamos mais uma vez do Efatá. Efatá. Abre-te. Abre-te. Usando a linguagem do apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: dilatai-vos, ó Coríntios. Abram-se. Sentimentos de vocês são estreitos para conosco. Abram-se. Paulo nos ensina isso, e Cristo, na cura desse homem, nos mostra mais uma vez a dinâmica do seu trato com aqueles que estão perdidos, e creio eu, o trato para conosco, uma vez alcançados, mas ainda perturbados por alguma surdez, embaraço no nosso falar, que nós precisamos desenvolver melhor para a glória do Senhor. Perceba, Marcos capítulo 7, a partir do verso 31, o texto nos diz que, uma vez estando ali nas regiões de Tiro e Sidom, o Senhor se dirige e vai passando ali, diz o texto, retirou de Tiro e Sidom até uma da Galileia, atravessando o território, ele atravessa o território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Nós vemos aqui um homem realmente totalmente impossibilitado de comunicação, né? Nós não sabemos se esse homem ficou surdo com o tempo, se ele era surdo de nascença. Alguns acreditam que ele ficou surdo depois, porque ele ainda emitia alguns sinais e a língua dele estava, Marcos usa uma palavra como se ela estivesse amarrada. Perceba que ele vai dizer no verso de número 35, que se soltou o empecilho da língua, como se a língua dele estivesse presa. Alguns até acham que é uma ação espiritual, o texto não suporta isso, mas pela questão da língua dele ter se soltado. E o homem era eloquente. Depois que a língua dele, depois que o trava-língua espiritual aqui, ou seja, o trava-língua dele é tirado, ele fala desembaraçadamente. Era um homem que tinha eloquência, mas estava impossibilitado. E é interessante, o texto diz que o Senhor tira ele da multidão. Acho muito maravilhoso isso aqui, o registro, e leva ele à parte. Quem é esse homem? Não sabemos. O nome não sabemos. Na glória a gente vai saber. A gente vai chegar lá, ele vai estar falando que é uma beleza, com certeza. Né? É você, né, que foi curado lá em Decápolis. Está ali ele, não para de falar. Né? A alegria dele, o gozo que ele tem em Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas o fato é que Jesus dá um tratamento a esse homem tão especial. Ou seja, em outros momentos, o Senhor já curara diante das multidões. Mas aqui ele quer ficar a sós com esse homem. Ele quer levar esse homem para um lugar à parte e tratar com ele de forma particular. Jesus queria dar um tratamento VIP para esse homem. Quem era esse homem? Não tinha implicação nenhuma, nem no contexto de Israel mesmo, provavelmente um gentio, essa região de Decápolis, 10 cidades ali. Mas Jesus chama ele, traz ele para perto e quer estudar o caso dele. Claro que nós vamos observar a cautela do mestre
naquilo que alguns estudiosos vão chamar de segredo messiânico. Ele pede para que não haja tanta divulgação, para que a missão dele não fosse confundida com a de algum curandeiro, ou como o judeu já estava entendendo, como alguém que se levantava contra as autoridades religiosas, ou contra Roma. Mas o fato é que não podemos de observar a intenção do mestre de estar a sós com esse homem, para ministrar mais diretamente a ele, que por conta dessa moléstia, era incomunicável, era incompreendido, sem a possibilidade de uma socialização adequada. Jesus se compadece daquele homem. Lembra que nós falamos hoje pela manhã, no Salmo 119, versículo 68, tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos, e que a dádiva maior que Deus dá para a humanidade é falar com ela, é se voltar para ela, embora ela tenha sido rebelde. Consideramos Hebreus 1, havendo Deus outrora falado. Esse homem é privado daquilo que caracteriza a imagem, a comunicação. Pense na dificuldade disso. Pense na complicação desse homem querer se expressar. Como nós sabemos que as pessoas que têm uma deficiência nesse sentido sofrem. Hoje, graças a Deus, existem muitos recursos. Naqueles dias, muito pior. Mas Jesus se compadece de ver aquele homem realmente fechado no seu mundo. Fechado, totalmente fechado. Apresentam a ele, as pessoas se compadecem, olha, ele não ouve, a gente não entende o que ele fala, a língua dele é presa. Jesus então toma ele, né, e separa ele para si. E aqui, em primeiro lugar, eu quero observar para nós como Deus, de fato, trata com aqueles que Ele ama, com aqueles que Ele tem um propósito de desembaraçar a vida, de abrir os ouvidos. Ele separa para si. Aqueles que Ele escolheu desde antes da fundação do mundo, Ele os busca para serem seus, e de forma íntima atinge a vida, lhes dando a compreensão das realidades espirituais. Salmo 25, nós vemos aqui, eu gosto desse texto, acho carinhoso, quando o texto nos diz assim, porque Jesus chama ele em particular, separa ele da multidão, trata com ele sozinho. E o texto diz no Salmo 25, versículo 14, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. E me vem também à memória o texto de Jeremias 31, 3, quando ele diz, com amor eterno eu te amei, por isso em benignidade eu te atraí. Foi assim que ele fez com esse homem. Antes de qualquer socialização, de qualquer realidade de restauração da horizontalidade, nós até consideramos isso na nosso aulão sobre a comunhão dos santos, era necessário a relação ser consertada com Deus. Cristo traz ele para perto de si. Cristo toma ele de entre os homens, para se relacionar com ele, para lhe abrir os ouvidos, para lhe fazer soltar a sua língua. Isso é muito maravilhoso. Não foi exatamente assim conosco? Não foi exatamente assim que se deu com a nossa vida, ou seja, Cristo adentrou em nossa vida, refreou nossos pecados, embora não soubéssemos falar nada, embora não estivéssemos ouvindo nada, ou seja, no que concerne às profundidades teológicas, Ele nos tira de onde nós nos encontrávamos, nos tirou de onde nos encontrávamos, nos levou para um lugar particular e nos fez ouvir a sua voz. Não é exatamente isso? Agostinho fala, até cantado, algumas pessoas, né? Que o Senhor rompeu a nossa surdez. O Senhor rompeu a nossa surdez. Um homem, para ser transformado por Deus, é primeiramente separado dos seus, para em seguida voltar a eles, transformado por haver estado com o Mestre. É sempre assim que acontece. Isso, de fato, se torna como que uma parábola da vida real. A cura desse homem, o fato de Cristo tomá-lo à parte, o fato de Cristo tratar com ele, o fato de Cristo se interessar por ele. Isso expressa o seu amor, a sua bondade. E, de fato, é como isso se dá com a nossa vida também. Cristo o separou da multidão. Você pode dizer que você se encontrava nos seus caminhos de pecado, você se encontrava totalmente alheio das realidades eternas, e Ele o levou para um lugar à parte. Cristo falou com você, Cristo tratou com você, Cristo lhe separou, você já esteve a sós com Ele.
Todo homem, toda mulher, nascidos de Deus, sabem o que significa estar a sós com Cristo. Isso é transformador. Isso é único. Isso é marcante. Isso é determinante. Conta comigo Marcos 7, o texto diz que, versículo 33, que o Senhor tira da multidão a parte e pôs os dedos nos ouvidos. Ele tocou a língua com saliva. Que relato curioso, não é? A gente imagina que ele tenha colocado os indicadores, né? Seu ouvido esquerdo e direito. Alguns entendem que ele tirou da sua saliva e tocou nos lábios dele. Por que ele fez assim? Nós não sabemos, não entendemos dessa maneira. Apenas o relato apresenta isso para nós, mostrando aqui, enfim, mais uma vez, o carinho, a proximidade, a maneira como ele quis curar esse homem. Mas a beleza é que Jesus aqui, refletindo, claro, a grandeza da nossa salvação, que em primeiro lugar o homem precisa para ser salvo, nós perguntamos, é o quê? Os irmãos lembram? Está escrito, a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, versículo 17, está escrito isso. Cristo, então, tira esse homem da multidão e ele faz com que aquele homem ouça. E essa é uma verdade peremptória, ou seja, nós não temos como mudar isso. O fato de que a palavra de Deus é que dá vida, a palavra de Deus é que transforma, a palavra de Deus é que sustenta, a palavra de Deus é que abre a nossa compreensão para as realidades eternas. É isso que está dramatizado aqui nessa cura também. Ou seja, Cristo lhe tira da multidão e Cristo abre os seus ouvidos para que você ouça. Ele fez isso com esse homem. Isso mostrando exatamente o contrário dos escribas e fariseus que não ouviam, não entendiam. E os próprios discípulos que estavam perto dele, mas também tinham dificuldade. O sinal quer chamar a nossa atenção para isso. Nós precisamos ter ouvidos para ouvir a voz do Senhor. A cura desse homem aponta para essa realidade. Abundantemente e constantemente as Escrituras destacam a singularidade e o papel preponderante da verdade que atinge os ouvidos do coração para a transformação para a glória de Deus. Deuteronômio 6, em primeiro lugar, esse texto é um dos textos que são preciosos demais, um dos mais preciosos. Deuteronômio capítulo 6. Percebam a beleza de como, no milagre, nós vemos que Moisés registra aqui também de forma didática. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Olha a primeira palavra, ouve, pois, ó Israel, ouve, olha a primeira palavra, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, Israel, ouve, igreja, ouve, Israel, ouve, ó crente. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos atentar mais para isso. Nós damos muitas vezes trabalho ao Senhor porque demoramos em ouvir a palavra do Senhor. O mestre abre os ouvidos desse homem de uma forma tão maravilhosa. O texto sagrado diz em Marcos capítulo 7, que ele ergue os olhos aos céus, ele dá um suspiro, ele ora. Isso nos apresenta o carinho, o cuidado do mestre, a oração, o desejo dele de que aquele homem ouvisse. Em suspiro e em amor. Essa, eu creio, irmãos, que é de fato uma manutenção constante e necessária à nossa fé. Quando leio esse sinal, quando eu leio sobre esse milagre, eu comecei a considerar a minha própria vida. Meu Deus, tantas coisas que eu não tenho ouvido, tantas coisas que eu não tenho obedecido, tantas coisas eu tenho sido
tardio em ouvir. A palavra diz isso. Proximidade com Cristo, a proximidade da sua intercessão, os seus gemidos, as suas orações pelo seu povo, é que nos trazem, de fato, a audição espiritual. Seus ouvidos já foram abertos. Falo isso pontualmente a princípio, você que chegou aqui, essas palavras que eu estou dizendo fazem sentido para você? Se elas não fazem, você continua preso na sua surdez. Mas se elas começam a fazer sentido, embora você não saiba explicar, mas você começa a entender, a compreender, é porque os ouvidos da sua alma, do seu coração, estão sendo abertos pelo Senhor. E o crente também, ele consegue entender, meu Deus, eu não tinha visto isso, eu não tinha ouvido isso, melhor dizendo. O Mestre tocou em você de uma vez por todas. Como crente, ele continua abrindo seus ouvidos em amor. Você continua ouvindo o efatá, do amor de Cristo, abre-te, 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 para que de fato você possa viver de acordo com o Evangelho. Interessante que isso é algo que acontece na nossa vida mesmo, como crianças, né? Nossos pais dizem para nós, né? Ouça o que eu estou lhe dizendo, ouça o que eu estou lhe dizendo. Não é uma questão auditiva apenas. É uma questão realmente de compreensão. E isso só vem unicamente pelo toque do Mestre, isso só vem unicamente pelo milagre da relação particular com Ele. Marcos capítulo 7, o texto nos diz ainda, veja no versículo 35, está escrito, abriram-se-lhe os ouvidos. Quando o Senhor diz efatá, abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. Veja como isso trata muito bem da realidade espiritual. Mais uma vez, esse homem incomunicável, esse homem incompreendido, um mundo para ele, ele agora é levado à parte por Cristo, seus ouvidos são abertos e agora ele pode falar desembaraçadamente. Ele aprendeu a ouvir e também a falar. Esse homem não seria apenas passivo na sua comunicação, mas também ativo. E nós vemos aqui como isso é maravilhoso, porque quando nossas vidas são alcançadas pela palavra do Senhor, nós nos tornamos instrumentos da palavra que traz vida, ou seja, a pregação da verdade que nos alcança, nos faz agora também ser instrumentos da comunicação da mesma, para que outras pessoas também sejam alcançadas. Deixa eu mostrar aqui dois casos aqui interessantes, eu separei. No Evangelho de João, capítulo de número 4, abre comigo a Escritura. No Evangelho de João. Está escrito assim, no relato da mulher samaritana. Olha como é belo isso. Verso 28. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Ou seja, a mulher samaritana, ela ouviu a Cristo. Cristo separou ela, nós vemos ali aquele momento particular com ela também. Cristo fala, ela ouve, ela de fato entende as verdades do Evangelho, e ela agora passa a falar desembaraçadamente em toda Samaria, venham e vejam um homem que disse tudo o que eu tenho feito. Marcos também, no capítulo 5, você volta um pouco lá na nossa leitura, lembra da libertação do endemoniado de Gerasa. Ele quer ir com o Senhor, ele quer continuar, né? Ele está maravilhado, o Senhor liberta ele da ação dos demônios. E o texto nos diz em Marcos 5, versículo 19, ele queria ficar com Cristo. Veja, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. É sempre assim, irmãos. Pedro, colocando isso de forma mais doutrinária, né, vamos dizer assim, ele diz na sua primeira epístola, no capítulo 2 de Pedro, no verso de número 9, ele diz assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ao descrever os discípulos pela primeira vez em Antioquia, Lucas registra em Atos 11, versos 19 e 20, que os dispersos que iam por toda parte iam falando de Jesus. O que nós aprendemos aqui é que quando Cristo transforma de fato a vida de alguém, essa pessoa agora está desembaraçada para anunciar as virtudes do reino de Deus. Falar de Cristo, falar do Evangelho, dizer o que Cristo fez por ele. Esse homem ficou, Marcos registra que foi algo assim espetacular. Lembra do falando entre vós? Efésios capítulo 5, versículo 18 e 19. Nós tiramos daqui, né, o nome para aquele nosso encontro, que às vezes a gente faz, perguntas, respostas. Paulo diz, versículo 18, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Veja o versículo 19. Qual é a primeira palavra que está aí? Falando. Meramente o homem cheio do Espírito Santo, ele está falando. Falando de Deus, falando de Cristo. Isso mostra para nós, na cura desse homem, esse retrato da ação divina. Separando o homem que ele quer para si, fazendo ouvir a sua voz e fazendo agora o mesmo, falar desembaraçadamente. Do que nós temos falado, do que você tem falado, no que consiste as suas conversações. O Evangelho não lhe empolga mais, as ações de Deus em sua vida são algo tão escassas que você não consegue mais falar de Jesus Cristo. Não se esqueça, Jesus falou, a boca fala do que está cheio, coração. Seu coração está cheio da palavra. Fale, diga o que Cristo fez por você. Diga o que Cristo tem feito por você. Diga que Ele lhe separou. Diga que Ele abriu seus ouvidos. Diga que agora Ele é o Senhor da sua vida. Evangelho de Marcos, volta comigo. Percebam como esse quadro ele se delineia de forma muito bela. Após a cautela que o mestre tem aqui em não ser visto como um curandeiro, ou de fato que fosse mal interpretada a sua missão, ele orienta, né? Mas mesmo assim as pessoas continuam divulgando. E no verso 37 está escrito de forma muito bela, né? O que se encontra ali na profecia de Isaías. Maravilhavam-se sobremaneira dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente. Bem, não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. O que nós observamos aqui? Inevitavelmente, né? Inevitavelmente, a conclusão é a glória de Deus. Então, vejam aqui o que a palavra nos apresenta, né? É Ele quem chama, ou seja, é Deus quem abre os ouvidos, é Deus quem desembaraça a comunicação. E aí nós vamos entender o que diz o apóstolo Paulo, né? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Marcos conclui destacando o cumprimento dessa expectativa messiânica, ou seja, a palavra encarnada, Cristo, confirma a palavra escrita. E a palavra escrita, claro, aponta para a palavra encarnada. Ou seja, nós vemos ali Cristo cumprindo a Escritura, e a Escritura mostrando que Ele, Jesus de Nazaré, é o Messias. Que Ele, de fato, é aquele que abre os ouvidos, é aquele que faz o homem uma nova criatura. Nós podemos então observar que grande é o Senhor, poderoso em suas obras. E que tudo que Ele faz bem feito, é perceptível, é maravilhoso. Ou seja, as evidências do seu poder não são imperceptíveis ou tênues. O que nós observamos no Evangelho aqui, o que ele quer destacar para nós, é que quando Cristo faz algo na vida de alguém, Ele faz de forma bem feita. Ele não salva parcialmente. Ele não age de modo que alguém diga assim, eu acho que Jesus salvou essa pessoa. Não, eu acho que Jesus, ele, quem sabe, né? Às vezes eu vejo alguém dizendo assim, pastor, eu conheço fulano de tal, falta só um fio de cabelo de sapo para ela ser crente. Eu disse, meu Deus, não existe isso.
pessoa, quando ela é salva, veja que as multidões, o texto sagrado diz que eles ficavam sobremaneira maravilhados, dizendo: tudo que esse homem faz, ele faz esplendidamente bem. Isso pode ser dito acerca da minha vida, da sua vida. Isso pode ser dito acerca da obra de salvação em nossas vidas. Serviríamos de modelo ou de sinal, de testemunho, melhor dizendo, de que Cristo passou por nossa vida, de que Cristo passou por nossa casa. As evidências do poder de Deus são marcantes, elas são perceptíveis, elas são impactantes. Esse homem realmente foi alcançado e transformado de maneira única. E nós temos que questionar e considerar isso. Ou seja, Deus tem agido maravilhosamente em nossa vida. Eu me preocupo com isso, irmãos, para mim mesmo como crente. É algo que nós temos que analisar o nosso coração. Ou seja, você pode dizer assim: eu tenho minha vida com Deus, Cristo me separou para si, Ele abriu os meus ouvidos, Ele tem me feito falar, Ele pôs em minha boca um novo cântico. Se isso não é perceptível, isso é realmente algo complicado. Já falei isso aqui para os irmãos, há muito tempo atrás, eu conheço um irmão da época, da Assembleia de Deus, que encontrei ele disse assim: eu tinha saído da empresa e tinha passado vários anos na empresa. E aí ele disse assim: mas graças a Deus, saí de lá e tudo. Quando foi no último dia, as pessoas souberam que eu era crente. O que é isso? Aí ele disse: não, para você ver o meu profissionalismo. Ninguém soube, eu nunca confundi as coisas. Aí eu fiquei... Tudo bem, eu entendo que o seu ambiente de trabalho não é um púlpito de pregação, não é um local para que você venha a entender que tem que fazer missão ou missões. Mas as pessoas, né? Aí foi daí que eu pensei assim: meu Deus, o irmão é crente 007. A identidade cristã dele é secreta. Né? É o crente Bond, James Bond, né? E ele estava se vangloriando disso, de que trabalhei tantos anos ali, nunca ninguém soube que eu era crente, nunca dei satisfação da minha vida. Eu disse: meu Deus, tanto tempo assim, eram anos, ele falou que tinha trabalhado no lugar. É complicado isso, porque de fato quando Cristo alcança a vida de alguém, Ele impacta de uma vez por todas essa vida. Irmãos, veja, o pecado nos afetou drasticamente, de fato, totalmente. Então, nós vemos aqui nesse sinal, na cura, que as moléstias, elas são apenas indicadores de males muito maiores. Né? Ou seja, às vezes a gente pensa que o dano maior é o físico. Cristo está mostrando com isso que há de fato a necessidade de um encontro com Ele, há uma surdez que é inerente à humanidade, há uma cegueira que é inerente à humanidade, há a morte que é inerente à humanidade, a parte de Deus. E de que somente Cristo pode separar o homem pecador da multidão, das multidões que caminham para a perdição, trazê-lo para junto de si, abrir os seus ouvidos e colocar em sua boca um novo cântico, para que a sua glória seja manifesta. Poderíamos resumir isso dessa forma. Os escribas e fariseus ouviam, mas de fato não ouviam. Os discípulos estavam com dificuldade de ouvir, mas na frente Jesus fala isso: vocês têm ouvido e não ouvem. Têm ouvidos e não ouvem. O fato é que nós que estamos aqui, nós temos que considerar isso. Nós temos ouvido a voz do Senhor, nós temos considerado a voz do Senhor tem rompido a nossa surdez. Mesmo como crentes, uma vez tenhamos sido alcançados, temos tido impedimento de ouvir a voz do Senhor. Como é que você sabe que ouve a voz do Senhor? Quando você obedece. Quando você obedece em amor e vive em amor para a glória de Deus, o Evangelho. Ou seja, a minha oração, irmãos, de fato é que a voz do Senhor, ela possa romper a nossa surdez essa noite. Que haja um efatá divino, que Cristo possa tocar os seus ouvidos espirituais, os nossos ouvidos, que Ele possa orar, interceder por nós, como fez por esse homem, e desembaraçar a nossa vida, para que de fato a nossa vida cristã agora possa deslanchar. Tanto tempo as coisas estão impedindo você de progredir, de crescer, porque você não está ouvindo. Hoje, que seja uma noite em que a surdez seja vencida, e mais uma vez nós possamos dizer:
como Cristo age esplendidamente bem. Ele fez isso mais uma vez em minha vida. Amém, irmãos. Louvado seja o Senhor por sua palavra, pela verdade bendita do Evangelho. Ó Deus, não deixe ficarmos surdos, alheios à tua voz, mas possamos estar atentos à palavra que procede da tua boca e possamos andar em novidade de vida. Jesus, tem misericórdia de nós. Jesus, tem misericórdia de nós. E aqueles que ainda estão surdos e não conseguem ouvir, tu possa essa noite abrir os ouvidos, para que possam ouvir a voz do Senhor, e ouvindo, crendo, e crendo possam ser salvos para a glória do teu nome. Sê com a tua igreja, sê com o teu povo, em nome de Jesus. Amém.